Continuação da leitura do livro Breves Respostas para Grandes Questões, de Stephen Hawking. Capítulo 7. Sobreviveremos na Terra? Em janeiro de 2018, o Bulletin of the Atomic Scientists, periódico fundado por físicos do Projeto Manhattan, que haviam trabalhado na criação das primeiras armas atômicas, mudou o relógio do juízo final, que mede a iminência da catástrofe militar ou ambiental que ameaça nosso planeta para 2 minutos antes da meia-noite. A história do relógio é interessante. Ele foi inaugurado em 1947, quando a era atômica mal começara. Robert Oppenheimer, cientista-chefe do Projeto Manhattan, em um relato 2 anos após a primeira detonação da bomba atômica, ocorrida em julho de 1945, afirmou: "Sabíamos que o mundo não seria o mesmo. Uns riam, outros choravam, a maioria ficou em silêncio. Lembrei-me de um verso do texto sagrado hindu, o Bhagavad Gita. Tornei-me a morte, a destruidora de mundos." Em 1947, o relatório foi originalmente ajustado para 7 minutos antes da meia-noite. Hoje, ele está mais próximo do juízo final do que em qualquer outro momento desde então. Salvo no início da década de 1950, o começo da Guerra Fria, o relógio e seu movimento são, é claro, inteiramente simbólicos, mas que sinto na obrigação de observar que uma advertência tão alarmante de outros cientistas, motivada em parte pela eleição de Donald Trump, deve ser levada a sério: o relógio. Ou a ideia de que o assunto está correndo ou mesmo se esgotando para uma raça humana. É realista ou alarmista? A advertência que ele representa seria oportuna ou uma perda de tempo? Tenho interesse muito pessoal no tempo. Primeiro, meu best-seller e o principal motivo de eu ser conhecido fora dos limites da comunidade científica chama-se Uma Breve História do Tempo. Assim, talvez alguns imaginem que eu seja um especialista no assunto, embora hoje em dia um especialista não seja necessariamente uma boa coisa. Segundo, por ser alguém que aos 21 anos foi informado pelos médicos de que teria apenas mais 5 minutos de vida e que completou 76 anos em 2018. Sou um especialista em outro sentido do tempo, muito mais pessoal. Tenho uma aguda e desconfortável consciência da passagem do tempo e durante a maior parte da minha vida convivi com a sensação de que estava, como dizem, fazendo hora extra. Até onde consigo me lembrar, parece que nosso mundo enfrenta uma estabilidade política maior do que em qualquer outro momento. Uma grande quantidade de pessoas sente ter ficado para trás, econômica e socialmente. Como resultado, tem se voltado a políticos populistas, ou, pelos menos, populares, com experiência de governo limitada e cuja capacidade para tomar decisões ponderadas em uma crise ainda está para ser testada. Isso implicaria que o relógio do juízo final deveria se mover para mais perto de um ponto crítico, conforme cresce a perspectiva de que impulsos negligentes e maléficos precipitem o fim do mundo. A Terra sofre ameaças em tantas frentes que é difícil permanecer otimista. Os perigos são grandes e numerosos demais. Primeiro, o planeta está ficando pequeno para nós. Nossos recursos físicos estão se esgotando a uma velocidade alarmante. A mudança climática foi uma trágica dádiva humana ao planeta. Temperaturas cada vez mais elevadas, redução da calota polar, desmatamento, superpopulação, doenças, guerras, fome, escassez de água e extermínio de espécies. Todos esses problemas poderiam ser resolvidos, mas até hoje não foram. O aquecimento global está sendo causado por todos nós. Queremos andar de carro, viajar e desfrutar um padrão de vida melhor. Mas quando as pessoas se derem conta do que está acontecendo, pode ser tarde demais. Estamos no limiar de uma segunda era nuclear e de um período de mudanças climáticas sem precedentes. Os cientistas têm a responsabilidade, mais uma vez, de informar o público e aconselhar os líderes sobre os perigos enfrentados pela humanidade. Enquanto cientistas, compreendemos os perigos das armas nucleares e seus efeitos devastadores. E estamos aprendendo como as atividades de tecnologias humanas afetam os sistemas climáticos de maneiras que podem transformar para sempre a vida na Terra. Enquanto cidadãos do mundo, temos o dever de partilhar esse conhecimento e alertar o público sobre os riscos desnecessários com os quais convivemos atualmente. Um grande perigo nos espreita nos governos e sociedades não tomarem uma atitude imediata,
para tornar as armas nucleares obsoletas e impedir a continuidade da mudança climática. Ao mesmo tempo, muitos políticos negam a mudança climática provocada pelo homem, ou ao menos a capacidade do homem em revertê-la, no momento em que nosso mundo enfrenta uma série de crises ambientais. O perigo é que o aquecimento global possa se tornar autossuficiente, caso já não seja. O derretimento das calotas polares ártica e antártica reduz a fração de energia solar refletida de volta no espaço e aumenta ainda mais a temperatura. A mudança climática pode destruir a Amazônia e outras florestas tropicais, eliminando uma das principais ferramentas para a remoção do dióxido de carbono da atmosfera. A elevação da temperatura do oceano pode provocar a liberação de grandes quantidades de dióxido de carbono. Ambos os fenômenos aumentariam o efeito estufa e exacerbariam o aquecimento global, tornando o clima em nosso planeta parecido com o de Vênus, atmosfera escaldante e chuva ácida numa temperatura de 250 graus Celsius. A vida humana seria impossível. Precisamos ir além do Protocolo de Kyoto, o acordo internacional adotado em 97, e cortar imediatamente as emissões de carbono. Temos a tecnologia, só precisamos de vontade política. Podemos ser criaturas ignorantes e irracionais. Quando enfrentamos crises parecidas no passado, em geral havia algum outro lugar para colonizar. Colombo fez isso em 1492, quando chegou ao Novo Mundo. Mas agora não há Novo Mundo. Nenhuma utopia apontando no horizonte. Estamos ficando sem espaço e o único lugar para ir são outros mundos. O universo é um lugar violento. Estrelas engolem planetas, supernovas disparam raios letais através do espaço, buracos negros colidem entre si e asteroides se deslocam por aí a centenas de quilômetros por segundo. Admito que esses fenômenos não tornam o espaço muito convidativo, mas é exatamente por isso que deveríamos nos aventurar pelo cosmos em vez de ficar de braços cruzados. Uma colisão de asteroides seria algo contra o qual não temos defesa. A última grande colisão desse tipo ocorreu há cerca de 66 milhões de anos, e se acredita que tenha exterminado os dinossauros, e vai acontecer de novo. Não é ficção científica, é uma certeza proporcionada pelas leis da física e da probabilidade. A guerra nuclear provavelmente ainda é a maior ameaça à humanidade no atual momento, embora esse perigo tenha ficado um pouco esquecido. Rússia e Estados Unidos já não vivem com o dedo no botão, mas vamos supor que haja um acidente ou que os terroristas ponham as mãos nas armas que esses países ainda possuem. E quanto mais países obtiverem armas nucleares, maior o risco. Mesmo após o fim da Guerra Fria, continua a existir um arsenal de armas nucleares suficiente para matar toda a humanidade. Várias vezes, e novas nações nucleares contribuem ainda mais para essa instabilidade. Com o tempo, a ameaça nuclear pode diminuir, mas outras surgirão. Assim, precisamos ficar de olhos abertos. Seja como for, vejo como quase inevitável que o confronto nuclear ou uma catástrofe ambiental dilacere a Terra em algum momento nos próximos 1000 anos, e que, em termos de tempo geológico, é um piscar de olhos. Quando acontecer, temos esperança e fé de que toda engenhosa raça terá encontrado uma maneira de escapar dos sombrios grilhões do planeta, e desse modo sobreviver ao desastre. A mesma providência talvez não seja possível para milhões de outras espécies que vivem na Terra, e isso pesará em nossa consciência. A meu ver, estamos agindo com indiferença temerária em relação ao nosso futuro na Terra. No momento, não temos outro lugar para ir, mas a longo prazo a raça humana não deveria apostar todas as suas energias em um único planeta. Eu só espero que consigamos escapar antes de destruir tudo. Mas somos, por natureza, exploradores. Somos motivados pela curiosidade. Esta qualidade humana é única. Foi a curiosidade obstinada que levou os exploradores a provar que a Terra não era plana, e é esse mesmo impulso que nos leva a viajar para as estrelas na velocidade do pensamento, instigando-nos a realmente chegar lá. É sempre que realizamos um grande salto, como nos pousos lunares. Exaltamos a humanidade, unimos povos e nações, introduzimos novas descobertas e novas tecnologias. Deixar a Terra exige uma abordagem global combinada. Todos devem participar. Temos de reaviver o interesse nos primórdios da viagem espacial na década de 60. A tecnologia está quase ao nosso alcance. É hora de explorar outros sistemas solares.
espalharmos-nos pode ser uma única coisa que nos salvará de nós mesmos. Eu estou convencido de que humanos precisam deixar a Terra. Se ficarmos, a aniquilação é um risco. Assim, para além da minha esperança com a exploração espacial, o que o futuro nos reserva e como a ciência pode nos ajudar. Um retrato popular da ciência no futuro é mostrado em filmes de ficção científica como Star Trek. Os produtores de Star Trek até me convenceram a participar do seriado. Não que tenha sido difícil. Foi muito divertido, mas menciono a história para falar de uma questão séria. Quase todas as visões de futuro que nos foram apresentadas, de H. J. Wells em diante, eram essencialmente estáticas.